há alguns anos atrás, quando se falava em revisão, a gente tinha o que é chamado de revisão narrativa. E essa revisão narrativa ainda existe, mas está cada vez mais em desuso, tende a desaparecer nos próximos anos. Quais são as principais características? Diferentes revisores chegam a conclusões diferentes. Eu posso fazer uma revisão com um objetivo aqui no Brasil, o cara faz lá na Austrália com o mesmo objetivo, exatamente o mesmo, e nós chegamos em conclusões totalmente diferentes uma da outra, tá? Altamente sujeito a viés, de acordo com as orientações filosóficas do autor, porque o autor ele vai inserir ali os estudos que corroboram com a percepção, com o entendimento de mundo que ele tem, tá? Os autores são induzidos a buscar diferentes partes da literatura, tá? O julgamento sobre quais estudos são elegíveis, são importantes para entrar na revisão. É subjetiva, o autor escolhe do jeito que ele bem entende, e o julgamento sobre a qualidade dos estudos ou não é feita, ou é de uma forma muito subjetiva. Eu decido como que eu vou fazer e tal. Então, isso aqui não deve existir mais, tá? Logo, logo vai acabar. Hoje já não se publica em boas revistas. Logo vai desaparecer. Com isso, então, ali simultâneo com a criação da colaboração Cochrane, começou-se a desenvolver, então, metodologias mais qualificadas para revisões sistemáticas, passando, então, a sistematizar o método de desenvolvimento da revisão, trazendo, então, metodologias mais transparentes e minimizando o máximo possível as fontes de vieses. Tá? A revisão sistemática, para ela ser elaborada, ela precisa de uma pergunta pico previamente estabelecida. Tá? Os métodos de busca têm que ser transparentes e replicáveis. Importante que uma revisão sistemática, previamente, antes de eu fazer, eu tenho que registrar o meu protocolo, já com a minha pergunta pico, com o meu método de busca, tá? Com os critérios de elegibilidade, os métodos que eu vou usar para avaliar a qualidade dos estudos e os métodos que eu vou usar para extrair e sintetizar os dados dos estudos primários. Então, eu boto um protocolo em um banco público de dados, livre a todos, já detalhando exatamente como eu vou fazer, para não ser igual era a revisão narrativa, sujeito a viés de eu seguir a minha orientação filosófica e simplesmente inserir ou tirar o estudo da forma que eu bem entender. Tá? Aqui só contrapondo um pouquinho as duas, quando a gente vê revisão narrativa e revisão sistemática, quanto à pergunta, a gente vê a revisão narrativa, geralmente, ela é uma pergunta ampla que resume uma vasta parte da literatura. Vai falar de prognóstico, vai falar de tratamento, vai falar de acurácia diagnóstica, mas, na verdade, não tem poder de responder nada disso. Já a revisão sistemática, ela é específica, por isso que eu faço a minha pergunta pico, que é específica, previamente. A fonte de busca, na revisão narrativa, ela não é específica. O autor busca onde ele bem entende, da forma que ele quer, que ele decide na hora. Tá? Revisões sistemáticas, não. A gente já tem que ter uma busca que seja abrangente, tá? E a estratégia de busca ela é explícita e, inclusive, publicada previamente no protocolo. Tá? A seleção dos estudos numa revisão narrativa, ela é frequentemente não específica também, então faz do jeito que o autor coloca, insere ou tira os estudos que ele bem entender, e ela, com isso, é potencialmente sujeita a viés.
Já na revisão sistemática, a seleção são com base naqueles critérios de elegibilidade que eu disse que você tem que estabelecer previamente no protocolo. Então, não tem como eu fugir. Se eu faço um estudo, uma revisão sistemática bem feita aqui, e fazem outro no Canadá, elas vão ter que dar os mesmos estudos incluídos. Tá? Se o protocolo for exatamente igual, os mesmos estudos vão ter que ser incluídos. Tá? Aqui, quanto à avaliação da qualidade dos estudos incluídos, na revisão narrativa é variável e às vezes nem é feita. Já na revisão sistemática, essa avaliação dos estudos ela é criteriosa e reprodutiva, ou seja, ela pode ser reproduzida. Muitas vezes a gente tem ferramentas já estabelecidas, como a escala Pedro para risco de viés de ensaios controlados aleatorizados, a escala Rob2 da Cochrane, também para ensaios controlados aleatorizados. A gente tem a KIPS, para estudos de fatores prognósticos, tá? Entre várias gamas, a gente tem para estudo qualitativo, para vários desenhos, tá? A síntese, que é como a gente vai agrupar os estudos que foram incluídos, na revisão narrativa, ela é qualitativa, mas ela é altamente sujeita a viés do pesquisador, tá? Ele pode dar um peso maior para um estudo do que o outro. Já na revisão sistemática, ela pode ser quantitativa, quando é possível se fazer uma meta-análise, tá? É bom que fique claro isso. Meta-análise não está acima de revisão sistemática. Meta-análise é um método estatístico usado para sintetizar os dados que eu encontrei numa revisão sistemática, tá bom? No entanto, existem momentos que não é possível fazer a meta-análise, a análise quantitativa. A gente faz uma análise qualitativa, descrevendo os estudos. Só que essa síntese qualitativa é totalmente diferente daqui, porque aqui eu vou ter que descrever exatamente o estudo como é, e não ficar dando a minha opinião sobre o estudo. Tá? Sobre as inferências, quando eu falo de revisão narrativa, geralmente ela se baseia em uma gama de desenhos de estudo diferentes, inclui coorte, transversal, RCT, tudo ao mesmo tempo, para responder uma pergunta. Já a revisão sistemática, não. Ela é baseada no estudo padrão ouro para aquela pergunta. Se é eficácia de intervenção, vai ser uma revisão sistemática de RCT. Se é prognóstico, ou fator de risco, é uma revisão sistemática de estudo coorte com o respectivo objetivo. Se é uma revisão de prevalência, aí sim uma revisão sistemática de estudos transversais que avaliam a prevalência. Tá? Aqui mostrando, gera muita confusão às vezes. Então, como a gente já viu, quando eu falo revisão, é um mundo amplo, tá? Aqui pode estar narrativa, integrativa e vários outros tipos aí que vão criando. No entanto, revisão sistemática está aqui dentro. Ó. Essa aqui é a revisão sistemática. Aqui é a melhor fonte de decisão clínica. Tá? E a meta-análise não é um grau acima da revisão sistemática, nem abaixo. Ela é simplesmente um método estatístico que eu posso usar na minha revisão sistemática.